Bom dia. Bom, o anúncio de ontem, ele ainda tem um tempo de maturação, até dia 5 de junho, o Marco Rubio fez o anúncio da designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, né, ou organizações terroristas estrangeiras, FTO, como se designa nos Estados Unidos, mas ainda tem um tempo de maturação. Do ponto de vista econômico, para o Brasil muda muito pouca coisa para as empresas, mas num primeiro momento, o maior olhar deve estar voltado a instituições financeiras, porque a gente vem acompanhando ao longo, especialmente dos últimos anos, o emaranhamento cada vez maior do PCC e do Comando Vermelho com instituições financeiras do Brasil todo, especialmente fintechs. A gente ontem, inclusive, viu se deflagrar uma nova fase da Operação Carbono Oculto, e isso só demonstra que há muitos anos há esse movimento de lavagem de dinheiro, de dar uma aparição real do dinheiro do narcotráfico e do crime organizado para que ele seja reincorporado ao sistema financeiro brasileiro e global. E aqui é importante também trazer uma ressalva de que esse não é um evento pontual de Donald Trump. Donald Trump vem combatendo o narcotráfico, especialmente em função do efeito doméstico, desde o seu primeiro mandato. Para vocês terem uma ideia, o fentanil, que é a droga mais nociva, mais perigosa nos Estados Unidos, especialmente no mundo, mas nos Estados Unidos, o fentanil causa algo como mais de 70 mil mortes por ano e é a responsável pelo maior número de mortes entre jovens de 18 anos até adultos de 45 anos. E Donald Trump, no seu primeiro mandato, já fez um acordo com a China, que era o maior produtor de fentanil, para que fosse interrompida a produção, mas a estrutura de produção dos precursores continuou. E o México era o principal vetor da entrada de fentanil nos Estados Unidos. Houve uma queda de mortes em função do fentanil nos últimos anos, mas Donald Trump tem isso na cabeça, de que o narcotráfico, o narcoterrorismo e o crime organizado são nocivos para os Estados Unidos. Em 2025, já no início do seu segundo mandato, ele começou a designar cartéis mexicanos, gente. Então, a gente começa com cartéis mexicanos, depois foram 6 cartéis mexicanos, 2 facções venezuelanas, 2 grupos haitianos, 2 equatorianos, 1 colombiano e agora o PCC e o Comando Vermelho. Todos pela mesma causa, drogas, lavagem de dinheiro e corrupção internacional de várias instâncias. Então, isso, num primeiro momento, afeta instituições financeiras de primeira ordem, lembrando que o dinheiro que circula livremente no Ocidente, inevitavelmente passa por instituições de triangulação para alcançar outros países, especialmente a estrutura SWIFT, que é controlada majoritariamente pelos Estados Unidos, mas quando você dolariza o dinheiro, passa a entrar no espectro agora com essa designação de PCCs e Comando Vermelho do governo norte-americano no combate ao narcoterrorismo. E isso é ruim, no primeiro momento, para instituições financeiras que eventualmente estejam envolvidas voluntário ou involuntariamente, certo, para não subsequente pessoas e empresas e eventualmente também o país todo sendo eventualmente sancionado. Isso é uma instância máxima. Uhum. Ô Beni, para a gente falar de uma maneira ainda mais ampla, essa decisão ela ajuda a ampliar o rastreamento de dinheiro, armas, conexões internacionais das facções, ou o medo dos Estados Unidos interferirem em assuntos brasileiros é ainda maior, e falando até além das empresas, que foi o que você trouxe agora? Você sabe, Fernanda, que do ponto de vista político, a gente acompanha essa temperatura mais alta de Donald Trump mais à direita, Joe Biden mais à esquerda, Lula mais à esquerda, Flávio Bolsonaro mais à direita. Mas, a despeito disso, a gente precisa ter um espectro um pouco mais amplo. A gente precisa observar o cenário como um todo. Desde a década de 70, né, quando lá atrás os Estados Unidos começaram a fazer a guerra às drogas, lá de Richard Nixon, em 1971, a gente vem acompanhando, infelizmente, que as intervenções americanas combatendo as drogas acabaram tirando grupos de narcotráfico, do crime organizado menores, e deixaram os mais organizados, infelizmente, sobreviverem, como se fosse um processo de seleção natural. Então, esse modelo de combate, ele mostrou-se ao longo do tempo mais
como uma peneira, se assim a gente pode dizer, onde acabam ficando as mais estruturadas, infelizmente, as organizações mais preparadas, mais organizadas, e acabam sendo destruídas ou erradicadas as menores ou mal organizadas. E isso, sob o prisma político, ele tem também uma contundência, Fernanda, porque se nós observarmos o espectro mais à esquerda, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, basta observar Kamala Harris, que foi juíza da Califórnia, e ela foi muito defensora do modelo permissivo de que usuários de drogas tivessem um tratamento diferenciado, de que o roubo até um valor de $1.000, 900 e poucos dólares, não fosse considerado um crime maior. As pessoas devem se lembrar disso. Então, existe um alinhamento, infelizmente, da esquerda, do espectro esquerdista, com uma tolerância maior, uma leniência com delitos de todas as ordens. Aqui eu não quero estigmatizar e nem colocar todo mundo no mesmo espectro, Fernanda. Certo. A gente sabe que existem pessoas das mais diferentes vertentes em grupos, a gente não pode categorizá-las. Mas existe um movimento maior. E o seu governo possui essa característica. E tanto é que na visita de 7 de maio de Lula, ao cabo das 3 horas de conversa, que pouca gente sabe o que aconteceu ali, nada de efetivo saiu. E uma visita de pouquíssimos minutos, ou se a gente pode falar aí 1 hora, 2, com o Donald Trump. Acabou tendo essa decisão que impactou aí todo mundo, né? Mas a gente tem mais pergunta também, né, Rizzi? Até, Beni, bom dia, Bruno Rizzi aqui, aproveitando o embalo do que você já trouxe de maneira bastante completa. Um ponto de dúvida é que essa separação entre esse entendimento entre a economia formal e informal através das operações de PCC e Comando Vermelho tem se tornado aí cada vez mais confusa de distinguir, né? Ou seja, ontem mesmo a gente viu uma operação, a Fluxo Oculto, que ocorreu na Faria Lima, através das fintechs que basicamente, dentre outras questões, estavam lavando dinheiro para o PCC. Então, essa mistura da economia criminosa, né, digamos assim, com a economia formal, é algo que fica difícil de distinguir, especialmente pelo olhar de um país estrangeiro. Então, como é que fica essa limitação de operações nesse sentido, em cima desse aspecto em específico? Você sabe, Bruno, que o maior desafio dessa designação desses dois organismos criminosos brasileiros como organizações terroristas acaba tirando organismos de colaboração internacional como o FBI e outros organismos norte-americanos com a polícia, os organismos de polícia e inteligência brasileiros, que envolve a CIA, né? Então, você deixa de ter um bloco de investigação, de combate e de inteligência e passa a ter outro. Esse outro bloco da CIA, ele é militar. Então, você deixa de ter a interpretação policial dos fatos e passa a ter a interpretação militar dos fatos, de combate. Inclusive, podendo haver, além de sanções, intervenções das mais diversas, como houve no caso de Nicolás Maduro, quando o Cartel de los Soles foi designado como organização terrorista lá há alguns anos e culminou na captura de Nicolás Maduro. Então, a tua pergunta é bastante contundente. Como é que a gente faz para segregar, né, o que são atividades lícitas de atividades ilícitas? O ponto, Bruno, é o dinheiro. Existe uma máxima que se você quer encontrar a raiz de todos os males, ou enfim, siga o rastro do dinheiro. Isso é uma máxima no mercado mundial. É o famoso follow the money, né? Exatamente. Bom e velho follow the money. E a gente vai querer você mais ao longo aí do Start TMC em outras ocasiões, porque a gente tem muito para te perguntar. O nosso tempo já deu uma estouradinha, mas muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pela sua entrevista. Beni Fardi, especialista em negócios internacionais. Um ótimo dia para o senhor. Para vocês também, um excelente dia. Muito obrigado, Beni.